E aí galera, tudo bom? Vamos aqui começar a falar um pouquinho, para a galera do segundo ano aí do Máximos, sobre histologia vegetal. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. Então a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre tecidos vegetais. A gente já começou a falar em sala sobre os tecidos meristemáticos, e a gente sabe que os tecidos vegetais se dividem em tecidos meristemáticos e tecidos permanentes. Os tecidos, obviamente, vão se desenvolver a partir do embrião, né? A partir que houve a fecundação, forma-se esse embrião e esse embrião começa a se desenvolver a partir de mitoses. Inicialmente são mitoses rápidas, que não dá tempo à célula crescer. Então a parede celular dessas células é uma parede celular fina, delgada. O vacúolo, aquele vacúolo grande que a gente conhece, ainda não existe, são pequenos vacúolos que depois eles vão se fundir, vão se unir formando um grande vacúolo, ok? Então as organelas vão se desenvolvendo também ao longo desse processo de formação tecidual. Os tecidos meristemáticos, são os tecidos iniciais de um vegetal, são formados por células obviamente embrionárias, células pouco especializadas, mas com alta capacidade mitótica, alta capacidade de divisão celular, tá certo? Então é um tecido que está responsável principalmente pelo crescimento vegetal. Então, o tecido meristemático está relacionado inicialmente com o crescimento da planta. Tanto o crescimento longitudinal, né, na vertical, o crescimento por alongamento da planta, como um crescimento lateral, um crescimento mais longitudinal, de espessamento da planta. Aí nós temos o meristema primário, responsável por esse primeiro crescimento, pelo alongamento da planta, e o meristema secundário, responsável pelo espessamento da planta, tá certo? Então, nem todas as plantas apresentam esse crescimento secundário, então nem todas as plantas apresentam o meristema secundário, que é encontrado principalmente nas dicotiledôneas, nas eudicotiledôneas, ok? Tecido meristemático se divide em primário e secundário. O primário é formado de 3 tecidos. O mais externo, o tecido chamado de protoderme, que vai revestir a parte inicial da planta. Aí só uma dúvida, quer dizer que o vegetal adulto não vai ter mais um tecido meristemático? Lógico que tem. Aonde que eu vou encontrar esse tecido meristemático? No ápice radicular e no ápice caulinal, ou seja, na ponta da raiz e na ponta do caule, ok? Onde vai ter o crescimento do vegetal. Então vamos lá, nessas regiões a gente tem 3 tecidos no meristema primário. Primeiro já falei que é a protoderme, relacionado com o revestimento. O segundo é o meristema secundário. Meristema secundário vai estar a função de preenchimento, tá certo? E em alguns casos também de reserva. Então ele vai armazenar e vai preencher o espaço. E mais internamente nós temos o procâmbio. Como o nome já fala, câmbio vem de condução. É o que vai dar origem aos tecidos de conduções, ok? Meristema secundário, que é o crescimento lateral, né, é formado de 2 tecidos. O primeiro tecido é o câmbio interfascicular, que a partir dele vai ser formado o xilema e o floema, tá certo? Floema e xilema vão se formar a partir dele. Então, à medida que o xilema e o floema vão se formando, vai lateralizando a planta. Então, a planta vai aumentando a sua espessura. E um outro tecido é o felogênio. O nome já está falando gênio de formação. Então, ele vai formar 2 outros tecidos. Um primeiro tecido é o suber, mais externamente, é um tecido morto devido à suberina. Então a suberina mata o suber, porque é um lipídio que vai impermeabilizar a célula, a água não entra, como não tem água a célula morre, tá certo? Então ele tem uma função de proteção, absorção de impactos, controle também de temperatura, tá certo? Então esse é o suber. E a partir do felogênio também se forma a feloderme, que é a parte mais interna, ok? Esse conjunto de câmbio, esse conjunto formado pelo felogênio, pelo suber e pela feloderme é chamado de periderme, ok? Então vamos lá, recapitulando: meristema primário, meristema secundário. Meristema primário no ápice radicular e no ápice caulinar, formado de 3 tecidos: protoderme, meristema fundamental e o procâmbio, encontrado lá na gema apical e nas gemas laterais e no ápice radicular. E o meristema secundário, responsável pelo crescimento em espessura. A planta vai ficar mais larga, mais grossa, tá certo? E é formado pelo felogênio e pelo câmbio interfascicular. Felogênio forma o quê? Fala para mim. Suber mais externamente e a feloderme mais internamente. Com relação ao câmbio interfascicular, ele vai dar origem a quem? A xilema e a floema, que são os tecidos de condução. No caso, xilema e floema secundário. Beleza? Obrigado pela atenção, bons estudos para vocês.